irmãos, eu quero, com alegria, essa manhã de domingo, saudar a todos que estão dando a sua preciosa atenção, os que estão em casa, os que estão aqui. Vamos orar nesse instante. Hoje é a última lição desse trimestre. Hoje é dia 28 de março de 2021. Nós iremos fazer uma oração e iniciar o estudo dessa lição que termina o trimestre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça por esse dia, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Essa manhã, no domingo, nós estamos aqui para te adorar. Viemos estudar a Tua palavra, viemos ter comunhão com os irmãos, mas fundamentalmente nós estamos aqui para adorar o Senhor. Abençoe os Teus servos que estão se encaminhando. Hoje nós iniciamos um pouquinho mais cedo. Os irmãos estão chegando. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. Em meio a essa luta que todo mundo está passando, de norte a sul, de leste a oeste, em mais afastadas cidades mais distantes, todos estão passando por essa luta chamada Covid-19, essa pandemia. Nos dê a Tua graça, Senhor. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, os irmãos que estão hospitalizados, Pai. Temos tantos irmãos hospitalizados, pastores, irmãos e irmãs, servos do Senhor que estão hospitalizados. Muitos deles estão até entubados, lutando para viver. Cremos que o Senhor tem o poder de abençoá-los, de curá-los nessa manhã. Visita o teu povo, visita os Teus filhos, Senhor, com a Tua mão poderosa, essa mão que tirou Israel do Egito. O Senhor não mudou. Tu és o Deus que sara, Tu és um Deus que cura. Nós cremos e esperamos no Senhor. Dá-nos, meu Deus, uma escola dominical abençoada. Os professores que irão comentar, que o Senhor possa usá-los como instrumento em Tuas mãos, que possamos falar somente aquilo que o Senhor quer. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, nos ajude, Pai, a caminhar na Tua presença. Não é fácil, mas é lindo, glorioso, é algo necessário que nós nos esforcemos para estar de pé na Tua presença. Seja conosco, abençoa o nosso ministério. Ó Deus, todas as regionais que compõem esse ministério, a nossa diretoria, o pastor presidente, os vice-presidentes, os diretores, todos os regionais, Pai, todos os irmãos que congregam nessa linda região e nesse lindo ministério, Ministério da Assembleia de Deus, Ministério de Belo Horizonte. Seja conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito bem. Está conosco aqui o irmão cooperador Leonardo. Deus abençoe, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Abençoe. Nós queremos iniciar a nossa lição quem estiver em casa, estiver a sua revista aí, por favor, abra comigo na lição número 13, 28 de março de 2021, que tem por título Voltados os olhos para a bendita esperança. Nós vamos ver daqui a pouco qual que é essa bendita esperança. O texto áureo diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados da palavra de Deus e confirmados pela história. Estaremos lendo agora a leitura bíblica em classe. Que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6 ao verso 11.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6 ao verso 11. Passo a ler o verso 6 de Atos 1, verso 6 até o verso 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, ressuscitarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Verso 9. E quando dizia isto, vindo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Verso 11. Os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém? Irmãos, eu penso que um dos caminhos que a gente tem para poder entender a lição, evidentemente a gente tem que ler a lição toda, claro, ler as leituras diárias que são propostas pelo comentarista, mas eu sempre procuro um elo de ligação, um fio que amarra toda a lição. O verso 10, o verso 11 e a introdução da lição nos dão uma ideia, um panorama geral. Vejamos o que diz o verso 10 e o verso 11 de Atos, capítulo 1, verso 10 e verso 11. São os 2 últimos versos da leitura bíblica em classe. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Irmão, Jesus Cristo, por várias vezes, você vai encontrar isso nos evangelhos, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também no evangelho de João, Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos claramente que ele voltaria. Pode subir, irmão, pode subir, pode chegar, fica à vontade. E aqui, no final dessa leitura bíblica em classe, os 2 anjos que estavam ao lado dos varões galileus disseram o seguinte: olha, vocês estão olhando para o céu. Deixa eu parafrasear o texto. Vocês estão olhando para o céu. Esse Jesus que estava com vocês aqui durante esses 3 anos e meio, vocês caminharam com eles, vocês viram ele pregar, ensinar, curar, vocês tiveram a ventura de vê-lo pessoalmente. Não é porque alguém o viu, vocês caminharam com eles, vocês viram ele subindo, sendo assunto aos céus. Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E na introdução, irmãos, o comentarista, deixa eu ler, a introdução é bem pequena, eu vou fazer essa leitura aqui, e eu creio que na introdução a gente tem aqui algumas bases dessa lição. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Jesus, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Então já começou a entrar na lição. Bendita esperança, exatamente a segunda vinda de Jesus. Quanto mais o tempo passa, mais se aproxima esse dia da igreja estar
com Jesus Cristo para todo sempre. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha o quê? Vigilância e fidelidade. Então, o comentarista, ele dá aqui para a gente as duas palavras bases da lição. A gente vai ver isso com mais detalhamento com os professores aqui. Vigilância e fidelidade são palavras-chave para a vida de todo servo de Deus. Eu queria ler aqui, irmãos, ainda nessa introdução que estou fazendo. Nós tivemos nesse trimestre 13 lições. Eu queria passar aqui, pelo menos falando o nome de cada uma. Creio que algum dos professores vai fazer alguma menção dessas lições, e eu quero citar 2 das lições e mais a de hoje. Mas eu quero ler todas elas para a gente poder trazer na nossa mente aqui, nesse momento, nos relembrarmos aquilo que foi estudado nesse primeiro trimestre de 2021. Lição 1, a pessoa do Espírito Santo. Lição 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Lição 3, o batismo no Espírito Santo. Lição 4, a atualidade dos dons espirituais. Lição 5, fruto do Espírito, o eu crucificado. Lição 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Lição 8, comprometidos com a palavra de Deus. Lição 9, vivendo o fervor espiritual. Lição 10, o Senhor Jesus Cristo cura hoje. Lição 11, compromissados com a evangelização. Lição 12, que foi vista no último fim de semana, domingo passado especificamente, a urgência do discipulado. E hoje, a lição 13, hoje dia 28 de março, voltados os olhos para a bendita esperança, que é exatamente a segunda vinda de Jesus. A lição 1, irmãos, aqui nesta lateral você tem um local para conexão. Foi base para todo o trimestre. Parte mais superior ela fala sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente viu isso, eu lembro perfeitamente. Eu participei dessa lição. Fiquei um tempo sem vir, eu estive internado por alguns dias e fiquei recuperando da Covid-19. Mas essa lição eu participei, a lição 1 e a 2 eu participei, eu me lembro perfeitamente. Então a gente viu aqui a obra do Espírito Santo, o agir dele na história da humanidade. E eu me lembro que o comentarista, ele introduziu uma palavra de cunho teológico, uma palavra grega, uma palavra que eu nunca tinha visto. Eu confesso aos irmãos, humildemente, que eu não tinha visto essa palavra. Apesar de estudar um pouco de grego, essa palavra eu nunca tinha visto. Nem nenhuma literatura, nem nenhum trabalho que eu fiz de escola, que eu fiz no seminário, nada disso. Essa palavra é nova. A palavra é pericorese. Tá certo, professores? Pericorese, está na lição 1. Essa palavra, ela explica, ou tenta explicar, de forma humana, evidentemente, a relação que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa doutrina, irmãos, é uma doutrina fundamental na nossa igreja. Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, bíblica, cristocêntrica, uma igreja que prega a palavra, que tem doutrina, que tem comando, que tem lideranças, pessoas que são compromissadas com o Evangelho. Mas nós cremos que a doutrina da Trindade, ela é base, ela é basilar. E essa palavra, ela traz no seu bojo a seguinte informação, a seguinte explicação. Pericorese fala da união que existe entre essas três pessoas. São três pessoas distintas,
Essa é a forma que eu entendo. Tem alguns irmãos que pensam que Deus é um só, irmãos de outras denominações. Eu respeito, mas não entendo assim. Entendo que quando nós chegarmos no céu, amém, irmão Leonardo? Chegar lá no céu, pelas portas, glória a Deus, vai cessar toda a luta, toda a dor, todo o pranto. Essa é a viva esperança que nós temos. Eu creio isso, eu vou usar a expressão do apóstolo Paulo, isso digo eu, não o Senhor. Paulo usava essa expressão, né? Isso digo eu, isso é a minha forma de entender. Eu vou ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu vou ver as três pessoas distintas. Foge a capacidade humana de entender essa união. Eles são tão unidos em amor que é como se fosse uma só pessoa, mas são pessoas distintas. E essa palavra pericorese, ela tenta, vou repetir aqui, ela explica de uma forma belíssima, quando eu digo que ela tenta, porque é uma expressão, é uma palavra humana, e o ser humano não consegue entender e explicar Deus. Tem até um hino assim, né? Ninguém explica Deus, e não explica mesmo. Mas a pericorese é exatamente isso, fala desse entrelaçamento, dessa união que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. A Bíblia nos fala em Romanos, se eu não estou enganado, se tivesse, me corrija aí, os meus professores, que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, essa terceira pessoa aí não é em importância, é em poder, é na ordem cronológica em que a gente costumou a estudar, a sempre discorrer sobre a Trindade, e também refere-se muito à atuação desta pessoa, do Espírito Santo, na história da humanidade. Tem um texto em Romanos que fala, se eu não estou enganado, é Romanos sim, Romanos 12. Quanto mais velho você fica, menos você grava os textos. Seria bom citá-los de cor. Fala que o Espírito intercede por nós quem? Pela igreja, por cada um de nós, pela igreja, com gemidos inexprimíveis. E na sequência do texto, o texto fala que o Espírito está perto do Pai, e ele entende o que o Pai, o que o Filho querem e o que ele quer, que é a mesma coisa, e ele intercede por nós, levando até a Santíssima Trindade as nossas deficiências, as nossas dificuldades que temos na nossa caminhada, que todas nós as temos. Quem falar que não tem, está mentindo. 8:26, obrigado. Romanos, falei 12. Bom, o professor já me falou que o Leonardo, Romanos 8:26. Esse é um texto belíssimo que deveria estar bem vívido na nossa mente. Porque o texto ainda fala que a gente não sabe pedir. Não é isso que está aí o texto? Que a gente não sabe nem pedir. A gente é tão debilitado, tão incompetente, tão débil, somos tão fracos que a gente precisa de tanta coisa, mas a gente não sabe nem pedir. E quando pede mal, pede errado. Mas, todavia, porém, contudo, Deus, que tudo sabe, tudo vê, Ele faz a triagem dos nossos pedidos e nos responde. É o que eu aprendi cedo na minha vida com o Senhor. Deus responde a toda oração que for feita sinceramente. Ele fala sim, ele fala não, ou então ele fala e espera. Aí que a coisa aperta, né? Porque o ser humano o ser humano em geral, né? Homem, mulher, criança, de qualquer idade, nós não gostamos muito de esperar. A gente quer a coisa para hoje, para agora, nesse instante, e muitas vezes Deus até vai te dar aquilo, mas você não tem como receber aquilo agora, não é o tempo, não é o momento. Ele sabe, nós não. Então, esse texto fala da ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. A primeira lição, então, falava sobre a pessoa do Espírito Santo. A lição número 2 tem por título a atuação do Espírito Santo
no plano da redenção, tá certo? Então, aqui, a gente vê claramente o comentarista, ele foi brilhante nessa lição número 2, ela marcou, porque ele usa, como ele usou aqui a palavra, quais são as palavras que eu falei, vocês estão lembrados? Olha na introdução para mim, no final da introdução. Não, na lição número 13, a introdução dela. No final da introdução, a palavra fidelidade, hein? Isto, vigilância e fidelidade. A gente vê que o comentarista sempre usa algumas palavras básicas. Então ele usou vigilância e fidelidade na lição número 13. E na lição de número 2, ele usou a seguinte palavra, a palavra redenção e redimir. Redenção o que é? Redenção é resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Quem fez esse resgate foi Jesus, com seu sacrifício inaudito na cruz do Calvário, de uma só vez e para todo sempre, ele abriu uma possibilidade do homem tornar a ter a relação com o Criador. E redenção quer dizer resgate do gênero humano por Jesus Cristo. E redimir, reparar o erro, fazer uma retratação. São termos técnicos, irmãos, mas que são base para a nossa fé, são base para o nosso conhecimento. O crente tem que saber o que é redenção e o que é redimir. As duas palavras estão ligadas intimamente com a pessoa de Jesus Cristo. E é a atuação, é e será a atuação do Espírito Santo na vida do homem, do ser humano, que permite que esse plano chegue ao seu final, tenha um final feliz. Então, a segunda lição, ela fala sobre isso. A primeira lição fala sobre o Espírito Santo, explica quem que ele é. Entramos com a palavra pericorese, que fala sobre essa união maravilhosa entre as três pessoas. São unidos, profundamente unidos. Tem um texto que nessa lição, me parece, se eu não estou enganado, ele é citado em Mateus 24, dizendo que o dia em que Jesus vai voltar, na sua segunda vinda, que é essa bendita esperança, ninguém sabe, e nem o Filho sabe. Mas a gente tem que entender isso aí. Como que o Filho não sabe se é ele que vai voltar? Me explica isso aí. Não, ele sabe sim. Ó. A Bíblia não fala que o Pai, Jesus falou assim, ó, eu e o Pai somos um. Não está sendo ensinado aqui, não foi ensinado pelo comentarista sobre a pericorese, que os três têm uma união tremenda. Como que Deus guardaria para ele essa volta extraordinária que acontecerá? Espero que não demore, que seja mais rápido possível. Como é que Jesus, ele que vai voltar, como é que ele não vai saber? Eu estudando e lendo, uma vez eu vi um professor explicando isso, foi assim, me satisfez. Eu vou falar para os irmãos o que eu penso aqui, baseado naquilo que eu aprendi. Jesus não sabe, o texto está falando, citando Jesus como um homem. Ele não tinha as duas naturezas? Tinha ou não tinha? Tinha. Era 100% homem, 100% Deus. É um termo também usado na teologia que chama hipostase. É essa união e essa... foi o único que teve isso, evidentemente, que teve as duas naturezas, divina e humana. Como um homem, poderia não saber, mas como Deus, ele sabia. João 6,16. João 6,16 a 21. Fala sobre quando os discípulos, depois que Jesus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes, estavam perto do mar da Galileia, ou o mar chamado Tiberíades. Eles desceram, Jesus falou assim, vai para o outro lado da margem. Jesus queria ficar um pouco a sós, queria orar, queria ter intimidade com os seus discípulos, e a multidão tinham 5.000 homens,
Se tinham 5.000 homens, você pode calcular uma criança e uma mulher para cada marido ali, vamos pensar assim, tinha no mínimo umas 15.000 pessoas. Ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, comeram, se fartaram, ainda sobraram 12 cestos. Eles entraram no barco, quando o barco estava chegando no meio do caminho, o texto fala que eles de um lado ao outro, era de 25 a 30 estádios. Essa medida, eu estive olhando e trazendo para a medida de hoje, um estádio tem 180 metros. Um estádio tem 180 metros. Multiplicando por 30, dá 5.400 metros. Então vamos arredondar para 6 quilômetros. Estava no meio do mar, o tempo fechou, a tempestade chegou, o desespero bateu nos experientes pescadores. E nesse momento, quem que veio andando sobre a água? Jesus. Ele fez isso como? Como homem e como Deus. A natureza estava em Jesus, as duas naturezas. Então, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo fala que nenhum filho sabe, a gente tem que entender isso aí. Bom, deixa eu seguir na sequência aqui. Vou passar para o professor, primeiro o professor Leonardo, depois o professor Richard, para falar naquilo que Deus colocou no coração. E hoje a gente tem mais tempo, viu, queridos? Começamos, era 8h30, 8h35, por aí, não é isso? Vocês acham que começamos? Por volta de 8h40, mais ou menos? Então nós temos mais tempo, então os irmãos podem falar com mais liberdade. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Para nós, motivo de muita alegria estarmos aqui nessa manhã para falar mais um pouco sobre a palavra de Deus. Comentário do nosso pastor Jorge aqui, um comentário excelente, né? Nós, a respeito aí da Trindade, nós também pensamos a mesma coisa, né? Com relação ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu também entendo dessa maneira. E a gente consegue ver isso também dentro da palavra. É bom quando as duas coisas andam juntas. Mas aqui na lição de número 13, irmãos, voltado os olhos para a bendita esperança, essa lição ela nos traz algo muito especial, porque é o que nós temos, a nossa segurança, a segurança da igreja está firmada nessa esperança. Que esperança? A esperança da volta de Jesus Cristo. Os apóstolos, eles falaram muito sobre essa esperança, né? O escritor aos Hebreus chegou a dizer, quando escreveu, ele disse que já era, né? Faltava um poucochinho de tempo e o que haveria de vir virá e não tardará, né? Isso há mais ou menos 2.000 anos atrás, eles pregavam com uma esperança tão forte que ele chegou a dizer que faltava só um poucochinho de tempo, ou seja, faltava muito pouco tempo. João disse na sua primeira epístola de João, ele disse que filhinhos, já a última hora, né? Então, todos eles descrevem que, de fato, nós vivemos o último período, ou seja, os últimos instantes da igreja na terra. Só que nos nossos dias, nós temos observado que, devido ao nosso comportamento materialista, ele tem feito com que muitos de nós
muitos de nós, muitos de nós têm sido, muitos de nós temos sido distraídos, né, irmãos, com relação à volta de Cristo. Mas aqui no texto que nós lemos nesta manhã, o nosso pastor Jorge, ele falou de duas coisas. Ele falou sobre a vigilância e a fidelidade. Aqui no tópico 1 está escrito assim: breve o Senhor virá. A vinda de Cristo, de Jesus, é tão certa quanto a seção dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Então, o Senhor Jesus, queridos irmãos, quando ele pregou o evangelho na terra, ele falou sobre o seu retorno. Por várias vezes, o Senhor, ele disse que voltaria para buscar a sua igreja, né? Ele disse que os finais dos tempos, eles veriam sinalados por alguns fatos, alguns acontecimentos, né? Ele disse que haveria rumores de guerra, pestes, terremotos, né? Ele disse que haveria o bramido dos mares. Tudo isso, irmãos, fala sobre os sinais da volta do Senhor Jesus, os sinais dos tempos que estão se cumprindo. Então, por que ele faz menção desses acontecimentos que há a ver nos últimos dias? Para que a igreja viesse a estar no seu estado de vigilância, para que a igreja viesse a estar vigilante e não se distrair, porque é uma realidade, né? Nós temos visto aí muitas coisas ocorrerem, né, nesses últimos dias, e isso tudo aguça o nosso ouvido para a volta do Senhor Jesus, para o retorno do Senhor Jesus, né? Então, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhe, nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isto vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema, que foge ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo em glória. Quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu ao céu, os varões de branco disseram-lhe que ele virá da mesma maneira que subiu. E esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então aqui, o comentarista, ele fala sobre esse fato que há de ocorrer, né? Que é a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Mas ele também diz aqui que, dentro do contexto que foi lido, ele traz uma outra vertente de entendimento que eu creio que não é exatamente o que nós vamos tratar nessa lição. Mas nós vamos conter-se em falar só da volta de Cristo, para não criar, porque o assunto é muito complexo. Se nós formos explicar aqui, o tempo não vai dar. Mas a vinda de Cristo, para que os irmãos entendam, quando a Bíblia fala de últimos dias, na terceira lição desse trimestre, nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Um dos pontos que atesta que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, exatamente
o cumprimento da profecia de Joel, que diz que o Senhor derramaria, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, são vários fatores que atestam para nós, que confirmam para nós que nós estamos vivendo esse período, né? Ou seja, o Espírito de Deus foi derramado. Os sinais que Jesus Cristo disse em Mateus 24, eles são muito latentes, muito visíveis, né, nos nossos dias. Então, é como o pastor Jorge disse, a Bíblia não fala o dia. O próprio Cristo diz que ele não sabia nem o dia e nem a hora. Mas ele disse que haveria sinais que deixaria claro que esse fato estava próximo de ocorrer. E quais são? São os sinais que nós temos visto. É por isso que ele contou várias parábolas sobre a vigilância, sobre que nós devemos estar constantemente em vigilância. Por quê? Porque o fato de nós não sabermos nem o dia nem a hora, mas se nós estivermos em vigilância, isso nos garante a certeza, a preparação para esse momento. Agora, se nós ficarmos distraídos, queridos irmãos, despreparados, aí nós vamos ser pegos de surpresa, né? Para muitos, o Senhor Jesus, ele tem voltado individualmente. Essa semana mesmo eu estive ali em Betim e temos orado pela família ali, uma família de amigos ali em Betim, que na época que eu converti, eles me ajudaram muito. E eles perderam uma filha de 32 anos de idade, nova, né? Que ninguém imaginava que fosse agora. Não foi pelo Covid, mas foi. Ou seja, nós temos que estar preparados, né? Nós temos que estar preparados. Por quê? Porque ele pode vir de uma forma global, de uma forma para a igreja toda, ou individualmente. Então nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo, né? É uma promessa que ele fez para a igreja, é uma promessa que ele fez para nós, né? Que haveria de voltar para nos buscar. Então nesta manhã eu quero deixar esse pequeno comentário aí para os irmãos. Vamos seguir vigilantes, irmãos. Vamos buscar ao Senhor. Vamos, esses momentos que nós estamos em casa agora, momentos que nós não devemos distrair, né? Vamos manter o nosso culto como se nós estivéssemos vindo aqui na casa do Senhor, em oração, pregando para os nossos filhos, ensinando os nossos filhos a palavra de Deus, né? Por quê? Porque o tempo está muito próximo e nós não podemos baixar a guarda. É agora que nós temos que buscar em oração, buscar em jejuns, buscar em ensinamentos da palavra. Pedro foi preso, mas a Bíblia diz que a igreja, ela fazia constantes orações. Nós estamos nos nossos lares nesse momento tão difícil, mas nós podemos estar também em constantes orações. Nós podemos estar ligados aos céus. O Senhor Jesus, ele disse que entra no seu aposento, né, fechando a sua porta, e o seu Pai que está em secreto te ouvirá, né? Que bom se nós tivéssemos o privilégio de estar cultuando a Deus aqui na igreja, todos como era antes, mas o momento não é esse. Nós temos que ter agora uma identidade pessoal de busca ao Senhor, né? Para que nós não sejamos pegos de surpresa aí com a vinda do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço aí pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Jorge. Amém, querido. Deus abençoe. Ótima palavra. Nós vamos na sequência agora ouvir o professor Richard, que estará falando a partir de agora. Deus abençoe, irmão. Fica à vontade. Eu
Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria começar aqui pela lição de número 8, né? Que traz assim como título Comprometidos com a Palavra de Deus. E diz que bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então essa lição ela vem ressaltar aí o compromisso de estar meditando na palavra de Deus, de estar procurando aprender, né, um pouco mais da palavra. E aqui diz na leitura bíblica: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. E ele diz, procura apresentar-te a Deus. É interessante que a colocação de apresentar-se é você como se imaginando como se você estivesse no tempo de Salomão, né? E que você todo dia tem que apresentar, né? O nosso pastor aqui, ele é das forças militares, então todos os dias de serviço ele tem que se apresentar à base, né? E como um bom soldado de Cristo que nós somos, né? Ele usa esse termo de apresentar-se a Deus, né? E nos remete muito a essa imagem, né? De você estar se apresentando ao seu general e apresentar-se em boas condições, né? Como obreiro que não tem como se envergonhar. E esse apresentar-se, eu fico imaginando, né? A gente se apresentar a Deus todos os dias, né? E até numa das lições, até eu trouxe o termo que é do livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, né? Eu usei essa colocação, Bom Dia Espírito Santo, você se apresentar a Deus através da oração, da meditação. Então ele fala então desse compromisso com a palavra, quão importante a gente como bom soldado estarmos apresentando, né, dia a dia diante da face de Deus, né? Então esse já é um ponto que de certa forma já linka com o tema da lição, né, de hoje, né? E a gente passa um pouquinho mais para frente e aí vem o tema da lição, compromissados com o evangelismo. Só pegar aqui, vivendo o fervor espiritual, ele vem compromissado, lição de número 11, compromissados com evangelização. E aí na evangelização ele já traz aqui como texto áureo que a gente não deve ter vergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E aí vem a dimensão o que é o Evangelho, né? O Evangelho não é uma historinha, mas é algo que você precisa compartilhar, porque ele transforma, ele vai impactar a eternidade das pessoas que vão ouvir, né? Então eu devo compartilhar, porque cabe a mim compartilhar as boas novas para que ele possa conhecer as boas novas. Vai caber a ele aceitar ou não, né? Aqui diz, quem crer e for batizado será salvo. Se eu compartilhar e ele crer, ele vai ser salvo, né? Eu devo fazer a minha parte de compartilhar, e eu compartilho aquilo que eu também creio, né? Então eu estou vivendo o Evangelho a partir do momento que eu compartilho o Evangelho, né? Eu estou compartilhando, na verdade, a minha esperança, né, da vida eterna, que é a lição de hoje. Então, quando eu compartilho, falo de Cristo para alguém, eu estou compartilhando também a minha esperança que Cristo vai voltar e que eu quero estar junto com Ele ali, né? Então, praticar o evangelismo é, de certa forma, também apresentar-se a Deus como soldado, é também estar alinhado, né, com a volta de Cristo, né, e cumprindo, sem dúvida nenhuma, a nossa missão, né? Não há motivo nenhum para ter vergonha. Não debocharam de mim porque falei da palavra de Deus. Deixa debochar. Eu acho que no dia do julgamento final, vai com certeza virá à memória, né, as oportunidades que a pessoa teve e ela negou a Cristo. Eu sempre falo assim que para o julgamento final não precisa de Satanás. Só basta ativar a memória do ser humano, porque a nossa própria memória nos condena, né? A partir do momento que faz nos lembrar todas as oportunidades que tivemos e se a rejeitamos,
não precisa mais condenação, se a nossa própria memória nos condena. Se nós não autos-condenamos, né, quem pode fugir da sua própria memória, né? A memória é algo fantástico. Então aqui nessa lição Compromissados com a Evangelização, ela traz isso, que a pessoa que tem esse comportamento de evangelizar e ele compartilha, ele está compartilhando também a esperança da volta de Cristo, né? E está cumprindo aí o ID, né? Por todo o mundo e pregar o evangelho. E aí nós chegamos na lição de hoje, que aí depois passa para a lição do discipulado, né? Fazer discípulos, ser exemplo e ensinar a palavra, tão importante também nos nossos dias, né? Para que as pessoas possam crescer e ter profundidade na palavra, não serem levados por vento de doutrina. E aí chegamos à lição de hoje, que tem uma imagem linda de uma estrada, e essa estrada a gente não consegue ver aonde está o fim dessa estrada. Essa é a imagem da lição de hoje, né? Que significa que essa estrada que nós estamos seguindo, né? Que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos seguindo a Cristo, nós estamos seguindo essa estrada que está aqui ilustrado. E a lição, ela no texto áureo, ela traz um questionamento muito interessante dos discípulos, não textual, mas na leitura bíblica, que é o seguinte: eles disseram assim, aqueles que se haviam reunido, né, perguntaram, então aqueles que estavam próximos de Jesus, né, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Então essa pergunta ela é bem interessante, porque ela faz parte de algo que era meio confuso na mente daquelas pessoas naquele momento. E eles pensavam, será que Cristo veio para ser o libertador físico aqui, né? Libertar de Roma e ser o novo rei? Mas Jesus em certo momento disse que o meu reino não é desse mundo, né? Ele não referia que o reino dele não era, né, para libertar de Roma, o reino não é desse mundo. Mas e ele também traz essa questão que diz que não sabe, não pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Jesus não diz quando o reino de Israel seria estabelecido, o reino físico, Israel como nação, né? Então esse é um tempo que Jesus não diz, não convém saber, né, o tempo e estações. Então era algo que é um tempo também que Jesus não diz. E com relação à volta de Cristo também ele deixou em aberto, né, que a volta de Cristo ele viria como um ladrão, que a gente não sabe a hora e que deveríamos estar vigilantes, mas ele também não marca a hora, né? Então nós temos dois fatos aqui que não, em relação a tempo, que não foram definidos a hora. E há um paralelo também esses dois fatos, que um é um reino de Israel, o reino mundano, né, como nação física, e o outro é um reino espiritual. Então, primeira coisa, o reino de Israel como nação, ele já se cumpriu 2000 anos depois. Então é como se imaginando assim, Jesus dizendo assim, olha, falta tanto tempo para frente, se eu falar que é 2000 anos para vocês, vocês não vão nem saber quanto que é 2000 anos. Então para que vocês estão perguntando um negócio que vocês nem vão entender? Se eu quiser dizer quanto tempo tem, vocês nem entender vão entender. Então não preocupa com isso, que está muito para frente. Mas isso já se cumpriu, então é um sinal da volta de Cristo, porque o reino de Israel físico, como nação, ele já se cumpriu. E agora falta a vinda de Jesus para inaugurar aí o reino celestial. E a outra questão é a própria preocupação deles mesmos com as coisas desse mundo. Então, quando a gente pega o paralelo do reino de Israel como nação, o reino físico e o reino espiritual, a gente entra também no foco da lição, porque o foco da lição é voltar os olhos para onde? Para a bendita esperança. Mas será que os olhos dele estavam voltados para o reino celestial ou para o reino físico? Né? Então os olhos deles naquele momento, naquela pergunta, eles não estavam preocupados em saber quanto que eles iam morar no céu, quanto que Jesus ia levar eles para a mansão celestial, como é que seria. Não era preocupado, eles estavam preocupados com as coisas materiais desse mundo. Então há sempre o contraste, o perigo de se
prender as coisas materiais desse mundo e de uma forma muito excessiva e deixar de olhar para o céu, né? De deixar de estar preparado para essa viagem, né, para o reino celestial. E Jesus coloca que ele virá como um ladrão, né? A hora a gente não sabe. E há também duas coisas importantes, porque a volta de Cristo, como foi colocado aqui, até os anjos me testificaram, assim como o viste subir, assim ele voltará de forma visível, né, por entre as nuvens. Mas até a volta de Cristo, muitas pessoas também já partiram. Então, o nosso tempo, né, como ser humano, ele é muito curto, né? Como foi colocado aqui, 30 e poucos anos e já partiu para a eternidade, né? E já partiu para o encontro com Cristo, né? 30 e poucos anos e já não está mais aqui. E esse tempo nosso é muito curto, então a gente precisa estar preparado não só para a volta de Cristo, mas para nós irmos também ao encontro dele, né? No sentido que nós podemos partir, né, para a eternidade antes de Cristo voltar fisicamente. Então tem que ter essa preocupação, e o foco da lição aqui dentro do estudo, ele vai trazer a palavra vigilância, né? E aí eu gostaria de compartilhar só um pedacinho da parábola do servo vigilante, que é Lucas 12, versículo 37, sobre a vigilância com relação a volta de Cristo. E ele compara aqui dizendo que o Senhor ele saiu para um casamento e os servos não sabem a hora que ele vai voltar. Ele pode voltar de dia, pode voltar de tarde, pode voltar à meia-noite, pode voltar às 3 horas da manhã. E coloca assim, que o servo bom é aquele servo que está sempre em prontidão. Na hora que o Senhor bater a porta, ele já vai abrir a porta para ele entrar, né? Ele coloca: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o encontrar vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximar-se, e aproximando-se os servirá. Então ele mostra que para aquele servo vigilante, quando o Senhor chegar, o próprio Senhor vai o servir. Em Apocalipse, ele já nos últimos, as últimas páginas do Apocalipse, diz: eis que venho sem demora. Quer dizer, eu não tardo em vir. E comigo está o galardão. Comigo está o galardão. É esse galardão que ele está dizendo aqui. Eu quero, quando eu voltar, eu vou festejar com aqueles que estiverem vigilantes. Quem é o que estão vigilantes? Aqueles que estão preparados, olhando para essa estrada, olhando para o céu. Porque aqueles que estão olhando para o céu, aqueles que estão se apresentando como foi, por apresentar-se como ovelha aprovado, eles estão sempre olhando para o céu. Então, quando Jesus vier, ele vai ver Jesus voltando. E não vai ter dificuldade nenhuma em identificar Jesus quando ele voltar. Mas aquele que estiver despreparado, estiver sem o azeite, estiver na escuridão, ou com os olhos voltados para as coisas do mundo, muito preocupado com o reino físico material, ele nem vai perceber a volta de Cristo, porque a Bíblia diz que serão arrebatados. E arrebatados é tirados abruptamente, violentamente, num estalar dos dedos, porque a Bíblia diz que estando 2 moendo, um, né, ficará e o outro será levado. Estando 2 numa cama, mostra essa situação que estavam ali dormindo, mas um estava preparado, um foi levado e o outro ficou. Então vai ser algo muito rápido, mas aquele que procura apresentar-se, né, ao general, e que tem os olhos e o coração voltado para o céu, não tem vergonha de falar do Evangelho, pelo contrário, tem um prazer em compartilhar, porque crê e tem a viva esperança, não tem problema nenhum. E eu, há uns anos atrás, ainda como jovem, ainda sou jovem ainda, eu tive o prazer de ter um sonho com a volta de Cristo, e foi algo assim maravilhoso. E eu fui, assim, no sonho eu estava
numa fazenda onde os meus pais nasceram, e ali tinha só ficou um tio lá. E ele tinha sido regente de coral por longos anos, mas ele abandonou a fé. E eu estava ali, eu ouvi o som da trombeta tocar, e aquilo encheu meu coração de uma alegria muito grande. E aquele som, no meu coração dizia, Jesus voltando. E eu gritei para o meu tio falando assim, Jesus está voltando. Mas quando eu olhei para o rosto dele, eu vi que ele estava triste. O semblante caído, muito triste. E eu senti que ele não estava preparado para a volta de Cristo. E eu, sempre que eu lembrava desse sonho, eu procurava interceder e orar por ele, porque em vez de eu me aproximar dele, Deus me levou para um lugar muito distante. E eu não podia ir lá falar dele. E não tinha contato com o telefone com ele, nada, mas Deus sempre me levava a memória. E eu sempre orava por ele. Até um dia que eu liguei para minha mãe, e aí ela falou assim, tenho duas boas notícias. Uma, o seu tio está aqui, e outra, ele voltou para os caminhos do Senhor. Né? Depois disso ele já partiu para a eternidade, mas a sensação, ele é muito boa da volta de Cristo, e é algo que aquele que está preparado, ele vai sentir. Jesus está voltando e pronto. Né? Vai ser no estalar dos dedos. Né? É isso aí. Eu agradeço pela oportunidade. Muito bem, querido. Muito lindo o testemunho. Boa palavra. Os professores estão afiados, né? Se prepararam bem. Meus irmãos, eu quero ainda fazer uma conexão com a lição 2. E o comentarista, na lição 2, um dos seus tópicos, ele fala sobre, é o tópico 2, segundo, o Espírito Santo consola e ensina. Consola e ensina. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26, parte B. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga a estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Isso aqui foi retirado do comentário do comentarista, pastor Ezequias, nem sei o nome dele? Pastor Ezequias Soares. Achei muito importante, os irmãos. O Espírito Santo nos fará lembrar. Vos fará lembrar aquilo que você leu, que você estudou, aquilo que você buscou. Eu me lembro, um registro usual para as pessoas aqui, quando eu era jovem, ele ainda é jovem, né? Eu posso falar isso quando eu era jovem, há uns 200 anos atrás. Eu lembro que eu ter ouvido algo que quando eu vi, olha, eu era bem jovem, não tinha 20 anos, bem jovem mesmo. Mas quando eu vi aquilo doeu meu ouvido. A pessoa falou assim, porque eu chego no púlpito, eu pego o microfone e a mensagem desce como, na época era telex que tinha. Hoje ele faria e-mail, um zap. Ele falou assim, a mensagem vinha como um telex. Eu li, nem... Mas não é mesmo. Mas não vai descer mesmo. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Vai estudar, vai ler, vai buscar. Eu achei interessante o comentarista. Ele, na segunda lição, irmãos, as lições vão se completando. Na primeira lição ele fala sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a importância do Espírito Santo, sobre a união. Usa a palavra pericorese, a união entre as três pessoas.
fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nós não sabemos nem pedir. A gente é tão limitado, tão débil, que a gente não precisa tanto, precisa absurdamente da ação de Deus, da direção de Deus, do favor de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da pessoa de Deus. A gente precisa, mas não sabe pedir. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo para interceder por nós naquilo que nós realmente precisamos. A gente pede e pede muitas vezes mal. Mas na segunda lição ele entra falando claramente que o Espírito Santo vos fará lembrar. Aí sim. A hora que você está pregar aqui domingo à noite, hein, Léo? Você queria lotada, entupida. Você preparou, leu, estudou, mas na hora você olha assim e fala, nossa Deus, hoje eu tô mais envergonhado do que o normal. Aí dá aquele que as pessoas chamam de dar aquele branco. Fala, aí ninguém sabe, mas deu aquele branco e fala, Jesus tem dó de mim. Esqueci o que eu ia falar. Senhor, me ajuda. Aí você começa a falar alguma coisa ali em torno, de repente aquilo volta. Você sabe que aquilo é a ação do Espírito Santo. Pode falar. O interessante, pastor, que eu já tentei repregar uma mensagem daquela e não consegui. Igualzinho você não faz. Engraçado, né? Não faz. Porque um dia eu preguei e aconteceu igual o senhor falou. Estudei, nada na cabeça. Quando cheguei aqui, peguei o microfone, o senhor me deu uma mensagem. Aí depois eu falei assim, aquela mensagem foi tão bonita, eu assisti ela mais de umas 10 vezes. Aí eu falei assim, vou repregar essa mensagem. Não consegui. Não vi aí, não? Meus irmãos, aqui na lição de hoje, a lição número 13, eu queria fazer um breve comentário aqui. Os dois professores já falaram sobre isso, mas eu queria apenas frisar alguns pontos aqui que eu acho que são importantes. A lição, basicamente, ela enfoca vigilância e fidelidade. É mais do que isso, mas as palavras básicas que eu entendo são essas duas. No tópico segundo, a necessidade de vigilância, começa assim: a vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança que é a sua segunda vinda, não é isso? O professor Leonardo falou que isso com relação a que ele foi num velório lá como é que chama o cemitério lá? Você foi num velório, né? Porque de uma jovem de 32 anos que lamentavelmente partiu antes. Irmãos, o caminho normal, natural, são os filhos enterrarem o pai. Quando, por uma infelicidade, os pais têm que enterrar o filho, eu não passei por isso, peço a Deus que não me dê essa experiência terrível. Mas, como pastor, já fiz muitos velórios de filhos que partiram por um motivo ou outro. E aí a gente fica numa situação, irmãos, culto fúnebre já é um negócio difícil de fazer, mas tem uns que são difíceis demais. Você fala, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Por favor, fale através da minha pequenez, me ajude, porque são situações difíceis. Mas essa realidade, professor Leonardo, professor Richard e irmãos que estão aqui no templo e os irmãos que estão participando pelas redes sociais, essa é uma certeza que você tem na vida, é essa: você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Ninguém, meu pai falou assim, ninguém vai ficar para semente. E interessante que a morte, muitas vezes, ou quase sempre, ela não avisa quando ela vai chegar. Eu passei por uma experiência agora, recente,
Dia 23 de janeiro eu internei, fiz o teste, mas depois de alguns dias, e constatei que positivo para a Covid-19. E eu comecei a sentir aqueles sintomas que são característicos da Covid. A Covid, irmãos, ela é uma doença tão traiçoeira que os sintomas dela se mascaram, ficam mascarados, porque elas parecem todos com uma gripe forte. Eu tive, eu sei, fiquei doutor no assunto. Dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, mal-estar, tosse, um pouco de diarreia, desânimo, dá um desânimo. Você quer que o mundo acabe num barranco, você encostar num barranco, fica quietinho. Dá vontade de nada, você quer ficar deitado dia e noite. Eu comecei a sentir algumas coisas e numa segunda-feira eu tinha que ir ao Templo Central, culto de cooperadores, eu vi que não vou não, eu tô meio estranho, tô esquisito, o quarto tá grande, o quarto tá pequeno, a cama tá estranha, a água tá com gosto meio diferente. Eu falei assim, isso é Covid. Liguei pro pastor Marconi, que um dos secretários da diretoria, foi: pastor Marconi, fala com o pastor presidente, com o pastor vice-presidente, com os pastores da diretoria, que eu não vou. A gente tem que avisar quando eu não vai. Devemos avisar, porque o pastor presidente pediu para que nós estivéssemos lá toda segunda-feira. As regionais vão uma segunda sim, uma não. Mas os regionais têm que estar lá toda segunda-feira. Aí eu falei, não vou, nunca achei que eu estou com Covid. Mas eu fiz o certo. Eu não fiquei em casa. Falei, Marina, eu vou ao médico, vou com você. Chegamos no médico, o médico fez os exames e tal, fez uma tomografia, 20% do tumão tomado. Me deu uns remédios lá que não. Eu falei, se eu não dar antibiótico, eu não vou dar antibiótico, não precisa não. Então eu achei estranho, mas eu não sou médico. Ok. Fiquei terça, voltei para casa segunda, terça, quarta, voltei. Eu fui no mesmo médico, no mesmo horário. Eu sei que eles fazem um plantão. E cheguei no mesmo médico, ele não fez a tomografia, acho que aí que a coisa ficou ruim pro meu lado, porque eu não estava respirando. Eu puxava o ar não vinha. Eu falei, doutor, não estou respirando. Aí ele me deu azitromicina, amoxicilina com glavulanato, que na minha opinião tinha que me dado isso segunda. Não deu. Não sou médico não, mas estava no meu corpo. Estava sentindo. Aí na quarta-feira comprei os remédios, tomei, fui para casa, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando eu levantei no sábado, foi sábado, eu estava um caco, nunca tinha me sentido tão mal. A minha esposa ligou para a irmã Graça Mota, inclusive ela está nos vendo, que eu vi ela postando aqui no Facebook. Um abraço para a irmã Graça, para o pastor Scofield. A minha esposa foi na casa dela e pegou como é que chama aquele negócio médio, a saturação? Oxímetro, obrigado, o nome fugiu. Trouxe o oxímetro, quando a minha esposa colocou no meu dedo, estava 82. Eu não sabia, então ela explicou, não, o certo, o mínimo, o padrão, o que aceitava para um adulto é 95,5, eu estava com 82. Aí ela falou assim, vá com o pastor rápido no médico, pega um carro, pega uma condução, não deixa ele andar não, deu as instruções. Eu não estava me sentindo tão mal assim. É aí que eu quero dizer, irmãos, eu não estava me sentindo tão mal, mas eu estava mal. Aí, Deus tudo sabe, tudo vê. Eu cheguei no final do plantão, o médico que estava de plantão começou a me atender, passou para uma médica que eu entendo que era a pessoa, ela era mais proativa, ela faz a tomografia, como fez a tomografia, 75 do pulmão tomado. Em 4, 5 dias, saí de 20 para 75. Eu conheço pessoas do meu ciclo de amizade, que com 50% partiram dessa para outra. Eu estava correndo um risco alto de morrer. Eu não tinha consciência disso. Os médicos não me falaram, me internaram na hora. O senhor Jorge vai ficar com a gente? Ele falou, não, beleza, vamos ficar aí.
uns dias aqui, mas eu não sabia. Você não sabe. Deus misericordiosamente nos poupa de falar, de sabermos o dia que você vai morrer. Falar, São Jorge, Teodoro, você vai morrer daqui a 10 anos, dia tal. Acabou a minha vida. Eu só vou viver faltam tantos dias, faltam tantas horas. Você não vai viver mais. Eu não tinha consciência da gravidade do meu caso. Nem minha esposa. Os médicos não falaram. Mas chegando, enfiaram um negócio no meu nariz, oxigênio, e furaram aqui e põe antibiótico. Eu tomei antibiótico dia e noite. Direto. Uns 7 dias sem parar. No 8º dia começaram a espaçar, e todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, iam médicos, enfermeiros medir, tirar a pressão, e furaram meu dedo para ver se eu estava diabético, tal, e corda ali. Irmãos, ninguém sabe. Você tem que estar preparado. Tem. Morre novo, morre velho, morre jovem, morre idoso, morre branco, morre preto, morre culto, erudito, morre pessoas que não tiveram condição de estudar, pessoas que têm 30 casas na praia, tem 1 bilhão na conta para gastar, tem pessoas que têm só o dinheiro do dia para passar. Essa pandemia iguala a todos nós. A conta bancária, o seu carro, a sua graduação, a sua posição acadêmica, isso nos difere. A cor nos difere. Eu sei porque eu sou homem negro, eu sei muito bem o que eu passei e que passo por ser negro. Isso nos difere. Mas, todavia, contudo, na hora da luta, na hora da dor, como o mundo todo está passando, isso nos iguala. Somos todos iguais. E temos que estar preparados, porque essa hora pode chegar. É o que o professor Rich falou ali. A gente não sabe a hora nem o dia. Ninguém sabe. Muito bem. Quero parar de falar aqui. Eu estou falando, já falei muito. Ô Leonardo, por favor, faça suas considerações finais aí. Por gentileza. Amém, irmãos. Eu só quero agradecer os irmãos aí pela paciência conosco e pela oportunidade, pastor Jorge. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Por favor, pode fazer um comentário aí de alguma parte que não acha necessário, que ficou sem ser falada. Só a gente não abordou a questão daqueles que tentaram marcar uma data para a volta de Cristo, né? E que foram infelizes porque a Bíblia é muito clara, né? Que ele colocou só o Pai, né? Sabe, nem os anjos sabem, né? Então ele foi muito claro com relação a isso. E reforçando a questão, né? De a gente estar preparado e que com relação à fidelidade, que Deus é fiel. E se a gente porventura deixar de ser fiel, ele continua fiel. Ele sempre é fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Então, Deus é fiel e aquele que, como se diz a Escritura, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, sejamos perseverantes na caminhada, independente das lutas que vierem, mas se os olhos estiverem voltados para a nossa mansão celestial, Ele nos dará força para superarmos todas as dificuldades e chegarmos ao destino com Ele ali. Aquele que estiver pronto, ele vai ouvir no chamado. Voltando à história do soldado, o soldado está dormindo, naquele alojamento. Aí chega o general, o capitão, e dá a ordem de comando, E numa simples palavra, aqueles homens ali em menos de 1 minuto estão todos de pé. Pode até tropeçar lá no negócio lá e cair, mas quem é soldado mesmo, ele fica de pé. Ele ouve a voz do general e atende ao comando. Então vamos estar preparados, ouvindo sempre a voz do nosso pastor, porque às vezes, em outra passagem, a ovelha,
ouve a voz do seu pastor e a conhece, né? Cada ovelha conhece o seu pastor, né? Você pode estar misturado as ovelhas ali, mas o pastor chamou, né? Sai daquele bololô tudo ali e segue ao seu pastor. Cada ovelha, né, conhece a voz do seu pastor aí, sabe aí. Então, quando o Senhor chamar, né, as suas ovelhas para o aprisco, né, nós sejamos aí em prontidão aí para irmos. Ok, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu queria ainda em tempo fazer aqui a menção de algo que o irmão Nilson me falou. Eu estava com a garganta um pouquinho precisando tomar uma água para poder suavizar. E assim que eu passei a palavra para o cooperador Leonardo, o professor Leonardo falar, eu saí daqui do púlpito, irmão Nilson me trouxe um copo d'água e muito obrigado, meu irmão, pela gentileza. E ele falou algo ali que eu achei interessante, que a gente viu isso na lição e estudou, mas prova que ele está antenado e estudou, está por dentro do assunto. Ele fez a observação que os cristãos, nossos irmãos em Cristo, no passado, especificamente na época de Paulo ali, eles esperavam a volta de Jesus para aqueles dias. Essa é a esperança nossa. A gente deve esperar e viver Jesus como se ele fosse voltar hoje, como se a gente soubesse o horário. O irmão Richard tornou a falar que a gente não sabe, claro, nós não sabemos, não é dado a nós o direito de saber isso. Nós temos que estar preparados. Mas os cristãos daquela época achavam que seria naqueles anos ali, naquela era ali, e Paulo explica isso, que nós devemos viver preparados como se ele fosse voltar hoje. Mas o tempo e o dia ninguém sabe. Para terminar aqui, irmãos, ainda sobre fidelidade, o comentarista fala o seguinte: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Abre aspas, seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, fecha aspas, Jeremias 42:5. Olha que texto lindo. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda a boa lealdade. Tito 2:10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Que bênção que é um marido fiel. Que bênção que é uma esposa fiel. Que bênção que é o servo fiel ao Senhor. Vigilância e fidelidade são as palavras básicas dessa lição. Muito bem, meus irmãos, nós estamos terminando assim nesse trimestre lindo. As lições, a gente tem um tesouro na mão, meus queridos. A Assembleia de Deus, ela tem, pela misericórdia de Deus, a cada trimestre, lições espetaculares. Eu vi uma live sexta-feira, do pastor Fábio. O pastor Fábio é um dos pastores do tempo, trabalha junto à diretoria, e ele estava debatendo com o pastor Gutierrez, que ele é da Assembleia de Deus lá do Belenzinho, São Paulo. E ele, no final, ele falou assim: pastor, vou fazer um pinga-fogo com o senhor aqui, eu vou falar algumas coisas, o senhor fala aquilo que o senhor vier na sua mente. Perguntou e falou assim: escola bíblica dominical. Ele falou assim: a maior escola do mundo, a maior e melhor escola do mundo. Ele foi assim, ele não pensou. EBD, escola bíblica dominical, a maior e melhor escola do mundo. A gente sabe como é que essa escola é importante. Ela é a base, uma das bases doutrinárias da nossa igreja. Eu não sei, eu vi, mas não me lembro. Alguém que se lembra qual que é o assunto do próximo trimestre?
Lembra, professor? Vamos ficar devendo, né? Agora que eu estou pensando, devia ter pegado, porque esse olhar, confiar na mente é complicado. Mas no domingo que vem, já é o primeiro domingo de abril, então a gente vai iniciar um novo trimestre, que vai ser abril, maio e junho. Devem ser 13 lições, geralmente são 13 lições. É uma lição por semana, 4 por mês, e sempre tem um mês que tem 5 domingos, né? Por exemplo, vamos ficar de pé então, vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por essa escola dominical, pelo trimestre que se encerra. Agradecer ao professor Leonardo, ao professor Rigi, que tem estado aí durante esse trimestre estudando, ensinando. Agradecer também ao pastor Scofield, que esteve sempre está conosco. Ele não pôde estar hoje. Ao pastor Vandeci, que é o pastor dessa congregação, é o superintendente regional da escola dominical, que está fazendo um lindo trabalho. Deus possa abençoar o pastor Vandeci, hoje ele está de serviço. Vamos orar por ele. E nessa oração vamos orar pelo irmão Sérgio. Amém, Sérgio? Você podia vir aqui, Sérgio? Ou a sua pessoa aí é imprescindível? Sérgio está fazendo um aniversário hoje, vamos orar por ele. Certamente vamos orar também no culto das 18 horas. Mas quanto mais oração, melhor, não é isso? Vamos orar pelo nosso irmão. Tem feito um trabalho aqui tão lindo. Ele não aparece, nem ele, a sua filha, mãe Heloísa. Não, né? Mãe Heloísa tem nos ajudado muito aqui. Vem cá, Sérgio, fica aqui no meio. Isso. Tudo bem com o irmão? Firme? Isso. 25, 26, né? 18? Oh, desculpa. Eu errei muito. Vou pedir. Diz que 18 em cada perna, não. Você está com a aparência de uns 38, 39. Mais ou menos isso, né? Irmão Leonardo, por favor, faça essa oração. Vamos orar, pedir os irmãos que estendam as mãos para cá. Vamos abençoar a vida do Sérgio. Senhor Jesus, Deus, obrigado, meu Pai, pela vida, Senhor, do teu servo, abençoa teu servo, por estarmos aqui na sua presença, meu Deus. Continua realizando, Senhor, os sonhos na vida do teu servo, Pai, os seus propósitos, dos seus filhos, da sua esposa, meu Deus, dos seus familiares, que o Senhor possa derramar a alegria celestial, Senhor, no coração dessa família, meu Pai. Abençoa, meu Deus querido, em todas as áreas da vida do teu servo, meu Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, meu Deus, nesta manhã. Meu Deus querido, toda sorte de bênçãos, ó Pai, espirituais, celestiais, na vida do teu servo e no lar dele, Pai. Abençoa a sua família. Pedimos, ó Deus querido, dá ele crescimento no seu serviço, em nome do Senhor Jesus. Ele possa crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Isso. Deus abençoe. Parabéns, viu? Isso. Bênção apostólica. Que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo da verdade seja com toda a igreja. Vão em paz. Deus os abençoe e todos digam amém? Isso. Tenham um bom almoço. Uma boa tarde e saímos à noite em nome de Jesus.